Em contrapartida, enquanto temos que lidar com essa alta adaptações, novembro é mês de Black Friday. E sim, muita gente também se programa para este mês para aproveitar as ofertas. Você, ouvinte da CBN, já comprou ou pretende comprar algum produto? Muitos, inclusive, aproveitam a Black Friday para já adiantar as compras do Natal. Muitas pessoas aproveitam esse período, mas é necessário redobrar a atenção. E nós vamos falar mais sobre dicas de segurança, para evitar golpes, também saber aproveitar as oportunidades. E com isso nós vamos conversar com o advogado Frederico Glitz, que é mestre e doutor em Direito do Consumidor pela Universidade Federal do Paraná. Frederico, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma ótima tarde. Olá, Joyce. Boa tarde. Eu que agradeço. Frederico, cuidados na Black Friday. Toda Black Friday a gente às vezes precisa salientar sobre isso, porque há diferenças de preços, existem sites que nem sempre passam a confiança necessária. Esses cuidados se renovam mesmo em 2021? Eu acho que esses cuidados são constantes, né, Joyce? Eu sempre digo que o consumidor, na verdade, ele tem que ficar desconfiado, né? Nessa época em especial, porque ele é bombardeado por publicidade. Uhum. E aí todo cuidado é pouco, né? E essa publicidade pode levar justamente a um erro que pode custar caro, né, Frederico? Exato. A gente brinca com o dobro, que se cobra o dobro, né? E deve se dar metade de desconto. E com isso você cobra o mesmo preço de sempre. Então, desconfiado por quê? Porque ele deve olhar, pesquisar os preços já num período anterior e deve fazer uso, por exemplo, desses sites que fazem comparação de preço, para não ser pego aí em equívoco, né, com esse preço maior do que deveria pagar e que, de fato, não é promoção alguma, né? O fato de usar essa ferramenta, então, pode ser uma forma de saber se é uma oferta de verdade? Existe alguma outra maneira? O que você recomenda? Olha, a gente sempre recomenda que o consumidor faça uma pesquisa, né? Então, não só, obviamente, do preço, mas também do fornecedor. Quando ele usa, por exemplo, esses marketplaces, como, por exemplo, o Mercado Livre, ele tem até mesmo uma classificação do fornecedor. Então, ele consegue saber se aquele fornecedor, por exemplo, ele é pontual na entrega, se ele já teve alguma reclamação ou não. Quando o fornecedor não está dentro dessas plataformas, ele pode usar, por exemplo, um site que é bem comum, né, que é bem fácil de acessar e a gente consegue ter algumas informações ali, que é o Reclame Aqui. Uhum. Mas também, por exemplo, o Procon, especialmente o Procon de São Paulo, tem uma lista de fornecedores que são, assim, com os quais o consumidor deve ter mais cuidado. Então também ele pode olhar essas listas para ver se, por exemplo, aquele fornecedor em especial não está com muita reclamação, se as reclamações, por exemplo, não são de entregas e assim sucessivamente. Aliás, sobre entrega, Frederico, já que o senhor tocou nesse assunto, é algo também a ser observado porque existe um volume bastante grande de pedidos nessa época do ano e podem ocorrer não só atrasos ou essa entrega ser num prazo mais estendido do que normalmente acontece. Qual a sua recomendação sobre essa questão da entrega? Atenção na hora da oferta, né? Porque a gente normalmente presta muita atenção no preço, a gente presta muita atenção na promoção, mas aí não vê lá as demais condições, como, por exemplo, o parcelamento, os juros e, claro, a entrega. Então pode ser, por exemplo, que o produto venha a ser importado, e aí a demora pode ser até maior do que, por exemplo, de um mês, né? Ou pode estar em falta. A gente tem visto que o consumidor tem tido problemas, especialmente com automóveis e peças de automóveis, em razão do atraso. Então, é bom prestar atenção para ver se eventualmente não compra nessa Black Friday e recebe só na próxima. Né? Pois é. E se caso isso acontecer, Frederico, se isso acontecer, se perceber uma oferta que pode parecer enganosa ou até mesmo efetivamente foi, como o consumidor pode agir a partir do momento que ele percebeu que não foi aquilo que ele pensou ou até houve um caso de má-fé? Como agir a partir desse momento? Então, eu acho que antes de tudo, bastante pesquisa, investigar bem o fornecedor, o produto, se é aquilo que efetivamente atende a sua necessidade. Comprou, privilegiar hipóteses de compra em que você paga com um pouquinho de atraso em relação ao ato de comprar. Então, por exemplo, esperar o limite ali para fazer o Pix ou eventualmente o boleto bancário. Por quê? Porque se foi aquela compra de impulso, você ainda tem um tempo para refletir. A legislação de consumo prevê ainda 7 dias após a aquisição, quando você compra fora do estabelecimento empresarial, para você desistir sem custo.
Então você ainda tem mais esses 7 dias aí para refletir. Uhum. Se após tudo isso você recebeu, né? Você comprou uma coisa e veio outra, aí efetivamente você tem vários canais para exigir ou a devolução do dinheiro, ou a troca do produto, e assim sucessivamente. Um bom canal para alguns fornecedores é o portal do PROCON, que é o consumidor.gov.br. Alguns fornecedores lá estão e fazem atendimento diretamente com o consumidor. Outra opção também é o serviço de saque. Várias empresas têm esse tipo de serviço e atendem muito bem o consumidor. Se nenhum dos dois canais funciona ou existe, você sempre tem o PROCON para fazer a reclamação, né? Eventualmente o PROCON vai investigar se houve ali uma infração ao direito do consumidor e eventualmente punir a empresa. Você não vai resolver o seu problema específico e vai ter que ou entrar em contato com essa empresa ou eventualmente ir até a justiça, juizados especiais. E quando for vítima de um golpe, aí a delegacia de crimes especializada, né? Uhum. Por exemplo, crimes virtuais, você vai fazer lá teu boletim de ocorrência e dar essa notícia desse crime. Eu aqui na CBN estou conversando com o advogado Frederico Glitz, que é mestre e doutor em Direito do Consumidor pela Universidade Federal do Paraná. Estamos falando sobre Black Friday, sobre as compras desta época do ano e as orientações para isso, para que efetivamente essa compra seja com o maior sucesso possível. Afinal, todos querem aproveitar essa promoção. Sobre método de pagamento, Frederico, eu gostaria também de tirar essa dúvida com o senhor, porque existem hoje várias formas de pagamento, incluindo o Pix, que do ano passado para cá toma corpo, talvez a grande novidade nessa forma de pagamento hoje, além da questão do próprio boleto, parcelamento pelo cartão de crédito, débito. Em relação a isso também, é necessário, então, ficar atento a essa forma de pagamento hoje, já que existem tantas opções? Sim, Joyce, eu acho que é bem pertinente a tua pergunta, até porque a gente está num momento que a gente está discutindo muito o superendividamento. Verdade, né? Verdade. A lei que reformou o Código de Defesa do Consumidor sobre esse tema, ela é recente, ela é da metade do ano, e o que a lei faz? Ela exige que o fornecedor dê muita informação, que o fornecedor dê muita informação ao consumidor. Então, valor total, encargos, quanto que é a parcela, quanto está sendo cobrado de juros, efetivamente é muita informação. Então o consumidor precisa tomar bastante cuidado. E aí, uma boa dica é cuidar com o descontrole, né? O descontrole pode ser de várias formas. Então, por exemplo, aquele desejo, eu tenho um desejo disso. Desejo, normalmente você paga por, né? A compra de impulso, você perde o teu controle no teu fluxo. Cartão de crédito que você não guarda ali uma correlação entre o que você está gastando e qual é o teu limite, é a mesma coisa. Então isso é bem importante também que o consumidor tenha essa noção além da informação. Em relação ao método de pagamento, eu tomaria muito cuidado sempre com o pagamento com Pix, que equivale a dinheiro, não tem como voltar atrás, né? E daria preferência para aqueles que podem para o cartão de crédito na modalidade eletrônica. Então, você cria um cartão que pode ser só para aquela compra, e você faz o uso dele, por exemplo, na plataforma, no site, no aplicativo. E você depois desabilita esse cartão. Então você tem um controle de que, por exemplo, você não vai nem gastar demais nele, você vai dizer quanto você vai gastar, e também que você eventualmente não vai ter problemas de clonagem. Nós estamos aqui na CBN conversando com o Frederico Glitz, que ele que nos está nos ajudando aqui em toda essa orientação sobre a Black Friday. Frederico, eu gostaria também, na sua opinião, sobre a maturidade da oferta de Black Friday aqui no país. Começávamos lá falando, até fazendo aquela analogia da Black Friday com a Black Fraud. Agora é uma data muito esperada pelos consumidores e também pelos empresários. E agora se torna também uma oportunidade nesse período pós-pandemia, ou não pós, né, porque estamos ainda na pandemia, mas agora com uma situação mais de alívio e que muitos empresários estão tentando recuperar e ao mesmo tempo enfrentando um problema que é a falta de matéria-prima, de estoque também. Já atingimos essa maturidade para chamarmos efetivamente de Black Friday, Frederico? Eu acho, Joyce, que nós estamos no caminho, né? É uma construção, e uma construção também porque a gente, de um lado, tem a necessidade do mercado, né, de fazer as ofertas, de movimentar, especialmente nesse período em que a gente está com a economia tão complicada.
Mas, de outro lado, a gente tem um aumento da inflação, a gente tem um aumento do desemprego e a gente tem, claro, a pouca educação financeira do consumidor brasileiro. Então, eu acho que esse é o ponto que mais me preocuparia, né? O consumidor brasileiro tendo noção efetiva, podendo planejar, né? Por quê? Porque normalmente, e ele está bastante acostumado a fazer isso, ele planeja com base na parcela, né? Coube no meu orçamento. Verdade. Mas a gente não sabe como vai ser daqui a um ano, né? Então, caber hoje no orçamento não é garantido que vai caber daqui a alguns meses. Então, eu até penso que é um momento também para a gente refletir sobre o consumismo, sobre a questão, claro, ambiental, mas também sobre a questão efetivamente da necessidade, se não é só um desejo passageiro, se efetivamente aquele consumo faz sentido e é necessário. E, claro, se fizer sentido e for necessário, dentro das melhores condições possíveis. Vamos, então, refletir sobre isso também. Você, ouvinte da CBN, pode nos contar qual será o seu comportamento diante dessa Black Friday. Estava realmente planejando em comprar algum produto? Encontrou um preço bom que vale realmente a pena e que cabe no seu bolso? Ou vai deixar de lado? Como o Frederico nos comentou, acha também necessário repensar sobre isso e se realmente há necessidade. Frederico, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje por aqui com essas dicas e essas orientações. Até a próxima. Eu que agradeço, Joyce. Até a próxima. Frederico Glitz, mestre e doutor em Direito do Consumidor pela Universidade Federal do Paraná, conversou conosco sobre a Black Friday que tradicionalmente acontece mais para o final do mês de novembro, mas o movimento do comércio faz com que já desde o início do mês de novembro apareçam ofertas relacionadas a essa campanha. Já está sendo bem fácil encontrar essas ofertas, especialmente pela internet, mas também no comércio de rua. Agora 2h47.